se partilha, porque quando a gente partilha o poder, enfraquece quem se diz poderoso. Não é uma coisa que se dá, é uma coisa que a gente precisa disputar o tempo todo. Sabe, ninguém vai ser generoso a ponto de falar, toma um pouquinho de poder aí, o poder tá... Não, porque isso é igual saber. Isso coloca em xeque aquele lugar que o cara acha que é dele. E a gente precisa partilhar o poder para fazer a diferença. E aí a primeira coisa tem um processo de tensão que a gente vai ter que entender e que a gente vai ter que disputar. Apesar de muitas vezes os nossos interesses serem semelhantes ou hipoteticamente parecidos, né? Então acho que esse é um ponto. E quando eu falo de ponto, gente, eu não estou falando só dos serviços da rede socioassistencial pública, não. Estou falando da rede socioassistencial pública e privada, ou seja, as instituições com vínculo SUS, tá? Então esse é um primeiro ponto. Eu fui lá tentar entender. E aí percebi, no município de Niterói, lá naquele momento, que o município não tinha dinheiro para comprar água, mas tinha 4 milhões em conta. Ou seja, tinha uma não execução do Fundo Municipal de Assistência Social. E aí resolvi fazer um estudo da execução daquele fundo. Peguei 4 anos dele, fui fazendo um estudo para tentar entender. Fui tentar entender como o recurso do governo federal entrava, o que a gente podia fazer com ele. E por que não era executado? Se ele não estava sendo desviado, né? Se o dinheiro não chega na conta, a primeira coisa que vem para um técnico que está lá é que o dinheiro foi roubado, tá? Ninguém consegue admitir que tem 4 milhões em conta enquanto falta papel higiênico. Vocês vão concordar, né? Ninguém. Então a ideia foi essa. Então o meu percurso ele é da gestão para a ponta, da ponta para a gestão. Eu fui subsecretária em Niterói, fui subsecretária no município da Baixada Fluminense, Mesquita, mas eu não acredito nessa dicotomia. Então, eu trabalho hoje numa equipe de referência infanto-juvenil que trabalha com crianças usuárias de droga. Uma equipe intersetorial que pega metade saúde mental, metade dos profissionais são da saúde mental, metade da assistência social, é uma equipe volante para tentar produzir acesso a essas crianças. Então, a ideia é essa, a gente precisa alternar esses lugares para que eles tenham algum sentido. Isso vale para a vida da gente, tá? Então esse é um primeiro ponto. Segundo, eu quero conhecer um pouquinho vocês para saber com quem eu estou conversando, dialogando. Acho que a gente vai se reencontrar muitas vezes. Se a gente acredita mesmo nessa política, se a gente defende ela, a gente vai se encontrar em conferência municipal, estadual, fórum de trabalhadores. Isso vai acontecer, não tem jeito. Tem um outro vínculo de trabalho numa instituição não governamental que forma adolescente em audiovisual e fotografia, adolescente de São Gonçalo em Niterói. É uma instituição chamada Bem TV, uma instituição que faz parte da rede socioassistencial, que está no Conselho Estadual de Direitos da Criança. Então, sei muito bem que está no terceiro setor também, as extensões que estão junto, tá? Isso é difícil para caramba, então é um pouco isso. Estou presidente e já de antemão agradeço a sua gentileza de estar aqui conosco na manhã desse dia, né? Sou assistente social na SMDS, estou gerente de segurança alimentar. Também não acredito nessa dicotomia, não acredito que o ser, ele quando está na gestão, ele é um ser, quando ele está na ponta, ele é um outro ser. Não acredito nessa dicotomia. O profissional, ele é um todo, e eu sou assistente social na gestão e sou assistente social desempenhando no atendimento, né? Também compartilho, fico muito feliz de você compartilhar dessa ideia, que às vezes eu me acho meio solitária neste pensamento, porque de tanta gente que eu vejo difundir esse pensamento, né? Que uma coisa é a gestão e a outra coisa é quem está na ponta atendendo. Né? Nessa gestão, eu psicopedagoga e trabalhando lá no Rio, que está fazendo 50 anos na área social. Estou lá desde novinho, desde muito, voluntária, universitária. Se você está coroa, então, estou com 71, você vê. Tem muita você vai impressão, chegar lá, vai chegar lá. E quando o MUDES foi certificado como assistência social, ainda não existia nem a LUA, né? Você foi lá na década de 70. Estamos aí vivendo, já trabalhando nesse Brasil inteiro, no interior, no Rio de Janeiro, que é a nossa sede, constantemente.
essa tua aqui, que também já esteve em outros espaços com a gente. E eu também concordo com você e com a Aide de que não dá para você se dividir. Hoje eu estou na gestão, então assim, hoje eu estou no lugar de gestão, porque eu estou aqui, né? Ontem eu estava no Conselho Tutelar como técnica, amanhã eu posso voltar a estar dentro de um abrigo, ou uma unidade, ou qualquer outro lugar. Então assim, acho que a gente, nós somos um ser único e ocupamos os devidos lugares, mas não dá para você se separar. Um pedaço meu é gestão, outro pedaço meu diretor social do CID Filantrópico, essa representação do trabalhador do terceiro setor e essa luta aí que nós vemos desenvolvendo no primeiro ano que eu estou como conselheiro, a importância dessa qualificação. Eu vibrei muito quando está tendo essa capacitação, agradecer a presidente por entender e fazer esse contato com esse órgão de capacitação. Fico muito feliz e agradeço. Bom, meu nome é Reinaldo, sou trabalhador da área social, represento a FUNRIO. Me interessa, já é a quinta gestão que eu estou no conselho, já estou saindo com a minha experiência, né? E procuro sempre aprimorar um pouco mais para intervenção em outros campos, né? Porque a área social é bem abrangente, né? Não se restringe só à administração pública, mas o comportamento nosso também se insere na sociedade, nos movimentos sociais, e o nosso conhecimento pode contribuir para algum avanço, né? Que a gente está precisando muito, né? O que é o CPF? Conselho, Plano e Fundo. Primeira pergunta. Eu vim falar para vocês sobre fundo e execução. Se eu estou falando para a conselheira, minha primeira pergunta é: cadê o plano? Por que eu estou perguntando isso? Qual é a direção de trabalho que vocês estão defendendo? Não tem como. Se a gente está aqui para pensar a gestão da política de assistência social, que é esse o papel do conselho, definir, aprovar e monitorar e acompanhar toda a política, não é isso? Eu preciso saber o que me guia. E o que me guia é um plano. Vocês estão de acordo comigo? O início é um plano. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ver se tem, se não tem que fazer. E se tiver, avaliar que plano é esse que está guiando vocês. Que deveria guiar. Porque se vocês não sabem da existência dele, ele não está guiando ninguém. Se não tem mapa, vocês não vão a lugar nenhum. Primeira coisa que eu preciso afirmar para vocês: vocês precisam saber onde vocês querem ir. E aí eu estou falando tanto para conselheiro da sociedade civil quanto para o governo. Para mim não faz a mínima diferença. Eu acredito que vocês defendam a mesma coisa. Vocês estão em lugares distintos, ocupam lugares distintos na vida, mas vocês defendem o acesso à população às políticas sociais. Estou errada? A centralidade na família tem um nome bonito na política. Matricialidade, sócio familiar. Não é isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo, territorialidade, que tem um debate intrinsecamente relacionado com o debate de descentralização político-administrativa. Vocês estão de acordo comigo? Sim. A gente descentraliza os entes federativos e territorializa no município, não é isso? Uma outra coisa que aparece na política, ela é hierarquizada, não é isso? Então a gente tem um campo que é da proteção social básica, outro da proteção social especial. Então esse plano, ele vai definir os serviços a partir dessas bases. Vocês estão de acordo comigo? E aí os serviços, eles têm que estar em consonância com outro documento, a tipificação dos serviços socioassistenciais. Ok? Nessa direção eu tenho que ter um orçamento que fala com o plano, falando a mesma língua da política nacional e da tipificação dos serviços socioassistenciais. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu defino o meu orçamento, vocês aprovaram os orçamentos? Não, né? Vocês chegaram agora. Mas a construção, por exemplo, do plano plurianual, da LDO, da LOA, que eu vou falar um pouquinho depois, precisa estar em consonância com esse plano. Porque eu não posso falar que eu vou executar a casinha do Chapeuzinho Vermelho e dizer que eu tenho dinheiro para pagar o filme do Pinóquio. Eu preciso fazer com que os documentos se falem, porque senão eu vou ter a vontade de fazer a casinha, mas eu só posso fazer o Pinóquio. É isso, assim, eu preciso cuidar
para que os documentos se falem. Então, eu preciso ter um plano de acordo com a política que trabalhe o seu orçamento de acordo com a política também. E aí, quando eu falo em tipificação dos serviços socioassistenciais, todo mundo sabe como isso se relaciona com a divisão e hierarquização dos serviços? Tem uma coisa muito legal da gente pensar em relação à hierarquização dos serviços. Não sei se vocês já pensaram nisso. O critério de classificação e hierarquização dos serviços passa por um conceito muito delicado que a gente utiliza no trato direto com a população, que é o conceito de vínculo. Vocês já pensaram? A gente organiza uma política toda, a partir de um conceito que é o conceito de vínculo. O que diferencia um serviço de proteção social básica de um serviço de proteção social especial é o nível de vinculação daquela família ou daquele indivíduo. Isso é muito legal, assim, isso faz a gente repensar essa política de um outro lugar, assim. O que é vínculo, gente? O que a gente está chamando de vínculo? Eu brinquei no início, vocês já têm vínculo entre vocês? Vocês já são de fato um conselho efetivo? Vocês se conhecem? Vocês sabem das intenções de vocês? Ou não? Então, o que é vínculo? Estar ligado. É o quê? Estar ligado. É estar ligado. Mas a gente utiliza para organizar uma política. Então, na proteção social básica, a gente acredita então que aquela família e aquele indivíduo estão ligados. Ou entre eles, ou a gente acredita nisso, é isso? Então a gente organiza uma política acreditando na capacidade de interlocução, só que vínculo traz uma coisa, porque estar ligado, a gente não se liga desafetado. Eu fico pensando o tempo todo em pertencimento, essas relações. Então vínculo tem uma relação com pertencimento. Então a primeira coisa que a gente precisa cuidar é, a gente institui uma política toda a partir do vínculo que tem relação com pertencimento, que tem relação com ligação, que tem ligação com estar vinculado a alguma coisa, que tem a ver com afeto. Ninguém se vincula sem afeto. E aí eu não estou falando que afeto é amor não, tá? Pode ser, pode ser. Mas afeto está afetado com algo. E pode ser afetado... Não cuida desse vínculo. Não cuida desse vínculo, não é verdade. Mas a política somos nós também. É isso que eu estou querendo. Precisamos estar afetados para fazer qualquer coisa. Para vocês conduzirem qualquer coisa dentro desses conselhos, vocês vão ter que estar afetados até a alma. Senão nada vai acontecer. Vocês vão ser mais um grupo de conselheiros e vão sair daqui da mesma forma que muita gente já passou por aqui e não deixou sua marca. Então a pergunta que eu faço é qual é a marca que vocês querem deixar nessa gestão? Se vocês querem efetivamente fazer a diferença, e que diferença é essa, vocês vão ter que ter clareza de que política vocês defendem. E é a partir do vínculo. Não dá para falar de orçamento e financiamento na política de assistência social sem relembrar que o que a gente trabalha é da ordem do afeto. Porque senão eu vou dar uma aula de orçamento que eu não sei dar. Não sou economista, não estou a fim de fazer isso. Não estou afim mesmo, assim, acho bobagem, porque não tem efeito para a vida de vocês. Então a primeira coisa é, a política organiza, o serviço de proteção social básica, as pessoas têm vínculo. Serviço de proteção social especial, os vínculos são fragilizados ou rompidos. E aí a minha aposta se difere. Se eu acredito que é no território verdadeiramente que eu faço o meu trabalho, quando eu trabalho proteção social especial de alta complexidade ou de média complexidade, eu vou entender que o conceito de território, da maneira convencional, ele não dá conta. Mas aquilo é território e que a rua é território. E que o desenho que cada indivíduo que está ali na rua faz é o território dele, que tem a ver com afeto, que tem a ver com fazer vínculo. Que se a gente estivesse discutindo saúde, teria relação com o itinerário terapêutico. Como a gente está discutindo assistência social, talvez a gente precise criar um nome para esse itinerário, que a gente não tem itinerário social, itinerário afetivo, sei lá. A gente ainda não construiu esse tipo de percurso. Mas é a partir desse lugar que a gente pensa política. E aí eu topo voltar aqui. Mas eu topo voltar aqui para a gente estudar esse plano que vocês têm. Para ver se ele fala essa língua que é a língua do vínculo, que é a língua do que a gente defende. Porque falar que os serviços de proteção social básica é o serviço na ordem da prevenção, vocês estão sabendo.
Ninguém soube tanto de política nacional de assistência social do que os profissionais que estão na ponta. Isso não se desdobra no trabalho efetivo com a população. É doido isso, ter lei não garante a efetividade da lei. O que faz a diferença é a implicação da gente. Oh não! De verdade, a gente vai voltar para casa, dormir e descansar. Se é que vocês conseguem, eu tenho muita dificuldade quando a gente trabalha com população em situação de rua, a gente dorme pensando nas pessoas. Mas eu espero verdadeiramente que vocês tenham um monte de pulga aí que não deixe vocês dormirem direito. Enquanto tiver essa quantidade de desigualdade, essa fragilidade política que a gente tem experimentado por aí, que o que a gente está vivenciando é da ordem ideológica. De verdade, tem gente que acha que a população que está em situação de rua tem que ser escondida, armazenada, afastada, presa. Isso que a gente defende não é o que todo mundo defende. E essa é a diferença. Os seres invisíveis, né? Pois é, isso é histórico. Antes a gente prendia e o hospital psiquiátrico, depois isso só vai se alternando. E aí essa política que vocês defendem precisa estar clara. O primeiro lugar do conselheiro, a primeira luta de qualquer conselheiro é uma disputa da ordem discursiva. Eu vou afirmar uma coisa perigosa, mas o processo de exclusão, ele antes de tudo, ele é subjetivo. Quem trabalha com população em situação de rua, quem trabalha diretamente com esse público, vai saber que não adianta garantir estrutura se aquela pessoa não se sentir incluída. Não tem. A ordem da exclusão é de uma ordem muito mais perversa dessa do que é visível. As pessoas são subjetivamente excluídas. Elas acham que elas não podem ocupar esses lugares. É uma ordem do discurso. As pessoas acreditam que a palavra delas vale menos, o voto tem peso menos. E a experiência diz, você vai lá, faz um trabalho, dá comida, bota no acolhimento institucional, depois você consegue, junto com a pessoa, inserção no mundo do trabalho, a pessoa começa a trabalhar, primeiro mês a pessoa bebe todas, porque é insuportável. O preço que a gente paga para estar aqui, incluído, bonitinho, acordar, fazer coisa, botar, pegar barco, vir para cá, é um preço que é impagável para certas pessoas. Porque historicamente isso não foi isso. E aí, essa é a base do trabalho do conselho. Quando eu falo que a disputa é discursiva, vocês vão precisar, enquanto conselheiro, pensar como é que vocês se representam em outros espaços para falar disso. Porque se a gente não falar, ninguém fala. Vocês acreditam que os outros vão falar disso? Que é da mesma ordem da atenção já estão em conta, é da ordem do que ficou fala, da lógica do poder, é como a gente se relaciona com o outro, como é que a gente oprime o outro. E eu não estou falando que o outro oprime a gente, não, estou falando a gente oprime o outro. Vocês são oprimidos o tempo todo, mas vocês também oprimem. Eu preciso dar essa notícia péssima para vocês. Vocês são perversos, vocês oprimem, vocês são feios. Então, o primeiro ponto aqui é, vocês precisam resgatar o plano, porque no início é um plano. Primeiro, no início, essa política que a gente fala hoje, que tem lá mais de 10 anos hoje, Política Nacional de Assistência Social, era um plano de luta, não existia. Eu trabalho na assistência antes da política de assistência nacional existir. E o que a gente tinha eram serviços fragmentados. Quem é velho aqui, como eu, na assistência social, vai lembrar que o que se tinha era programa Sentinela, projeto Agente Jovem, NAF, não era isso? Quem é velho, como eu, vai lembrar que a política era operada por programa e projeto. Que isso que faz uma amarração. O que uma política faz? Amarra, né? Da direção. Isso é novo. É novo, foi muito bem estruturado. Porque hoje, quando a gente fala em CRAS, todo mundo acha que existe CRAS a vida inteira. É sério, vai pra CRAS. A questão hoje não é mais falar o CRAS, o que é o CRAS, não. Na verdade, o que a gente quer dentro de um território, e aí a gente precisa pegar os serviços de proteção social básica e politizá-los. Não estou falando de política eleitoral, não. É de levar um debate político sobre o papel da exclusão que afeta aquele território e que a gente, enquanto técnico, não consegue mais pautar. É muito engraçado isso. Como você fala? Interessante. É como você fala, política, eu estou numa discussão muito grande com o Fórum Nacional de Usuários do SUS, que tem uma grande preocupação
do momento político atual também. Sim, não dá para deixar de fazer. Porque qual é o nome do senhor? Germano. Germano, quando a gente estava lá atrás, não tinha CRAS, mas a gente, enquanto militante da área, profissional da área, a gente subia e ia para a comunidade. O que a gente queria discutir naquela comunidade é se tinha saneamento básico, qual era o acesso dos serviços, não era isso? Estou mentindo? Não. A gente queria, qual é o acesso aos serviços, qual é o que mais atinge a população, como é que está a relação do jovem com aquela comunidade, o que é gravidez na adolescência, não era isso que a gente fazia? Sim. Por que o CRAS hoje não pauta desse lugar nessas coisas, gente? Eu estou falando aí, não é do Rio de Janeiro não, estou falando nacional. Se a gente fizer hoje uma pesquisa, da maneira como o CRAS opera o serviço de fortalecimento de vínculo, a gente não encontra um debate que é da ordem da política daquele território. Uma coisa que me incomoda muito, Paula, é que assim, as conferências, né, elas estão sempre chamando a participação dos usuários, né? E aí a gente vê o fracasso que é, né, de não ter. Aí fica lá o CRAS correndo atrás de alguém do Bolsa Família, né, de algum serviço como esse, para ir lá e falar alguma coisa. Mas na realidade, esse dado de politização, ele tem que estar entranhado no CRAS. Ele não tem que estar só naquele momento de que a gente tem que levar um usuário lá para representar e abrir a mesa da conferência. Né? Você sabe que tem uma delicadeza nisso que você está falando? Porque isso tem uma ordem muito difícil. A gente em nome de uma política estruturada que é a PNS, que tem um caráter técnico, a gente trouxe o conceito de técnica para dentro da política. E a gente é um operador desse trabalho. E aí a gente colocou lá uma tensão entre técnica e política, entre técnica e afeto. Eu sou técnica, parece que eu não posso me vincular àquele indivíduo. Então, a gente só vai onde a gente de fato se sente parte. De verdade, assim. Quando a gente vai não se sentindo parte, a gente está quase sendo meio cínico, sabe? Né? Eu vou lá dar uma passada, eu vou lá para fingir que eu fui, eu vou lá só para ver. Mas na verdade isso está do nosso lado. Em nome desse caráter mais técnico da política, a gente entendeu esse conceito de técnica por uma forma menos afetada de construir. E a gente precisa ser parte daquele território para que aquele território seja parte da gente. E não tem jeito. A gente, quando chega num território, a gente é sempre estrangeiro. A gente não é morador de lá, né? Então a gente é sempre estrangeiro. Mas vamos lá, vou voltar ao plano. Assim, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nada de financiamento vai ter sentido se isso não se converter num desenho diferenciado, tá? Agora, vocês têm clareza? O orçamento, financiamento, a gestão tem que ter essa lógica. Milésima pergunta, já fiz um monte. Quando eu falo em tipificação dos serviços socioassistenciais, quais são os serviços? Vocês têm eles na cabeça? Da base? De todos, vamos lá. Tem 3 serviços de proteção social básica. Quais são os 3 serviços de proteção social? PAIF, serviços de convivência, Domicílio para pessoa idosa. Tem todos aqui no município? Não. Não, né? Qual é o equipamento que reúne esses 3 serviços? CRAS, né? Vou só lembrar uma coisa, a tipificação ela é posterior à PNS, bem posterior, uma é de 2004, outra é de 2009, então no início era o CRAS, depois que se detalhou os serviços de uma forma mais clara pra gente. Ainda assim, não sei vocês, quando a gente lê a tipificação, ainda assim fica cheio de dúvida. Vocês não ficam com essas dúvidas? E tem uma coisa da tipificação, para quem não leu, vale a pena ler, assim, que eu acho incrível, que a gente passa batido, que é no final dela, de cada serviço ela vai falar de seguranças afiançadas. E eu acho, inclusive, que a tipificação tinha que começar ao contrário, ela tinha que começar das seguranças afiançadas para depois trabalhar quais são os serviços. Mas a gente precisa retomar isso. Porque quando a gente fala, por exemplo, de segurança de renda, a gente nem sempre está falando a mesma coisa.
Quando a gente fala de segurança de acolhida, a gente nem sempre está falando a mesma coisa. Inclusive, a gente produz um monte de aberração em nome dessa segurança de acolhida. A gente produz violência, produz mesmo, produz violência. Ah, não, eu vou garantir a segurança e eu vou e pego e prendo e acolho, né? Eu estou falando com um colega sem pudor, assim. A gente precisa destrinchar o que a gente está chamando de segurança de renda, o que a gente está chamando de segurança de acolhida, o que a gente está chamando de segurança afiançada. Porque a maior violência que a gente produz hoje na política ou de assistência social é tomar o outro como objeto daquela política. É dizer para o outro que a gente acha que é melhor para ele. É a nossa incapacidade de escuta. É a partir de um ideal nosso de sociedade que a gente acha que o outro tem que operar na mesma lógica que a gente. Porque vocês falaram inicialmente para mim, não, olha, a gente trabalha com a matricialidade familiar. Aí eu devolvo para vocês de que família estamos falando? Devolvo mais ainda. Vocês acham mesmo que tem família estruturada e desestruturada? Devolvo mais ainda. A família de vocês também é desestruturada. Me perdoem? A minha é, não. Eu não tenho nenhum ideal de família, pra vocês dizerem. Eu acho são novas configurações e ponto. Pois é. Isso faz diferença na maneira como a gente organiza o plano, tá? Faz diferença. E a gente vem trabalhando tentando trabalhar nessa lógica que é desconstruir de verdade esses conceitos. Acho que é o mais difícil. Porque assim, quando você atende alguém, né, quem está na ponta e como atende, ou a gente que não está na ponta e como entende, qual é a noção que a gente tem disso tudo? Acho que quando você falou de vínculo, por exemplo, para mim vínculo é a palavra fundamental do nosso trabalho. Para qualquer instância, assim, como a gente trabalha vínculo, aí a gente pensa no território, como essa pessoa se vincula com aquele território, não o que a gente quer, o que a pessoa escolheu para ela, e aí a partir disso, como a gente vai trabalhar aquilo para alcançar o que ela escolhe para ela também. E às vezes o que ela escolhe não é nada daquilo que todo mundo idealiza, porque eu acho que a política faz a gente idealizar formas que elas não se concretizam. A gente tem que parar com isso de achar que, né, eu falo, eu não aguento mais esse quadradinho da tipificação, porque fica aquele negócio do quadradinho que você tem que, mas não é isso, é muito além disso. Mas a gente não consegue pensar além. E aí isso é um incômodo, né, profissional que a gente traz, porque assim, a gente está tratando de vinculação, está tratando de território, está tratando de família, mas quando a gente desconstrói tudo isso para construir com aquela pessoa o que ela espera. O desafio que eu acho que aí para construir uma política pública é o que a gente precisa, né? Sabe o que é mais bizarro, vou usar essa palavra, é que quando aparece para vocês como conselheiros, quando a gestão procura o conselho, ela procura o conselho com caixas fechadas. O que é isso? Ela vai aprovar um plano que é um plano que não se desdobra nisso que é do detalhe da política. E aí cabe de verdade aos conselheiros, sem nenhuma tensão no sentido de ele é gestor, nada disso, mas na direção de produção de trabalho, o nosso papel aqui não é disputar a vida de ninguém, não, é produzir trabalho para que atenda a população. Então a gente não é contra gestor nem a favor do gestor, não é isso. A gente é a favor de uma política. Não me importa se o gestor é o Papa Francisco, que é muito interessante, ou é um cara que não me importa isso. Na verdade, em prol da política que a gente defende. De cara não interessante, não precisa citar nomes. Vocês viram que eu engasguei, né? A gente precisa, na verdade, cabe ao conselheiro abrir as caixinhas, entende? Cabe ao conselheiro poder perguntar, então, tudo bem, você quer aprovar o relatório do final do ano? Então, você está me dizendo que os CRAs referenciaram, sei lá, 5.000 famílias, que é o que está na política, vem tudo amarradinho. Vocês estão me dizendo, eu estou querendo saber como. Eu quero esse como. Como é que foi isso? Como é que foi em cada território? Não, é sério. Esse é o papel de vocês. Esse é o papel de vocês. Será? Olha, esse é o papel de vocês. Olha, isso só vai acontecer se vocês tiverem imunidade. O pacto é entre vocês. E aí, a primeira coisa que vocês têm que se perguntar é se o que une vocês aqui é maior do que o que separa vocês. Essa é uma pergunta fundamental. O que une vocês aqui? Eu acredito, eu falei inicialmente que é uma política que vocês defendem. Porque senão a gente fica
na futriquinha, sabe? Ai, eu não gosto, ele usa, ai, fulano é chato, fulano. A gente faz isso, dá uma botada para a população em situação de rua no município do Rio de Janeiro, indicada pelo Conselho S. O gestor pode fazer uma aberração, mas tem lá uma direção do Conselho que respalda uma outra coisa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por que a gente fica à mercê da gestão? Porque a gente deixa o outro pautar, porque a gente não pauta. A gente precisa trazer a pauta. As colocações que você faz, você tira essas conferências. Não, as colocações que você está fazendo, se discute muito em conferência. E aí, quando você faz o plano, o negócio é colocar em prática. Pois é. Fazer o plano, discutir o plano, mas na hora de chegar na prática, chegar no território, chegar no prático. Sim. A primeira pergunta que eu fiz é se o município tinha um plano. Eu vou dizer, as pessoas aqui não sabem. E aí, a experiência que eu tenho a gente precisa fazer com que esse plano seja entregue a cada coordenador de serviço. Isso é papel do conselho, por exemplo. Acabou de aprovar o plano, ou tem um plano, faz uma audiência pública, chamar os gestores lá dos serviços, dos equipamentos, apresentar o plano e entregar uma via desse plano para cada um. Sim. Porque senão a gente está fazendo um monte de coisa que não é a mesma coisa. Entende? Eu posso estar fazendo no meu CRAS um negócio super bacana e eu posso fazer no meu CRAS um negócio muito feio, que é, por exemplo, o cara chega lá para ser atendido, vai falar, não é que não, volta amanhã, fulano não tá, o cara que carimba não tá aqui hoje não, volta amanhã, mas carimbo tá aí, não, mas o cara que carimba não veio. Tem que agendar. Tem que agendar, é isso? Eu não posso fazer isso? Pode. Então, assim, o plano não é para ficar engavetado. O plano ele precisa estar na mão do coordenador do CRAS, do coordenador da nananã, ele precisa se converter em trabalho, precisa estar na rede socioassistencial, porque o que acontece na MUD não é problema da MUD, é problema da rede como um todo. Como é que o MUD se integra lá? Isso é problema de vocês, desculpa, vocês resolveram ser conselheiros, vocês têm problema com o resto dos 2 anos da vida de vocês. Ninguém disse que era fácil, não. Não é docinho, não é docinho. E a primeira coisa que vocês vão enfrentar logo de sair é uma eleição esse ano. E que se vocês não se organizarem para fazer a pauta para a próxima gestão, vocês vão ser pautados pela 1000ª vez. Entende o que eu quero dizer com isso? Tem uma pauta aí? Qual é o plano? O que vocês defendem? A primeira coisa, eu perguntei que era plano. A gente organiza, eu vou falar agora, começar a falar de orçamento. Eu tenho um plano. Quando eu faço um plano para a minha vida, quando vocês fazem plano para a vida de vocês, vocês perguntam como é que vocês vão pagar esse plano. Não é assim? Eu vou fazer uma pós-graduação em gestão da assistência social. Eu tenho dinheiro para pagar essa pós? Não é assim que eu organizo? Eu tenho que ter dinheiro. Então, eu fiz um plano e eu preciso saber como ele se fala com o orçamento da assistência social. Então, o orçamento o plano é um instrumento de gestão, assim como o orçamento é um instrumento de gestão. Perfeito? Esse orçamento, na lógica da política, ele trabalha com 3 ferramentas. Um plano plurianual, que determina 4 anos da gestão, uma lei de diretrizes orçamentárias, que vai dar a diretriz do orçamento, e uma lei orçamentária anual, que vai dizer como aquilo vai acontecer. Depois se desdobra num quadro de detalhamento de despesa, que é como o dinheiro vai ser executado. Eu preciso primeiro saber se esse plano plurianual, que é o plano de 4 anos, está na lógica da política. O que é isso? Se lá já aparece o orçamento dividido por níveis de complexidade, se os serviços estão na lógica da tipificação. Porque o orçamento, eu estou tentando não me pegar isso, porque eu tenho pouco tempo e são muitos slides. Então, o orçamento nada mais é, gente, do que uma ficção, um projeto, uma carta de intenção. O orçamento é minha intenção para executar aquela política. Só que como eu vou pagar? É como se vocês, hoje, fizessem assim, eu acho que eu vou ter um salário de 15 mil reais, então eu vou fazer um plano para 15 mil reais. Eu botei alto para a gente poder plasmar bem, tá?
E aí eu vou gastar. Só que 15 mil, eu vou gastar, executar 15 mil e aí eu vou fazer um plano. Bom plano, e aí o orçamento também é um plano de como eu vou gastar o dinheiro. Então o orçamento é diferente do financiamento. O orçamento é um plano. O financiamento é a receita, é o dinheiro que entra. Tá? Essa distinção ela é muito importante. Por quê? Porque às vezes eu faço um orçamento que não tem dinheiro, que o financiamento ele não bate. Como se eu falasse, eu vou ganhar 15, ganho 5 e eu fiz um plano para 15. Entende? Não, aí não tem como pagar. Na gestão pública a gente só executa o que tem. Mas eu também posso fazer um plano para 5 e ganhar 8. E aí ainda assim eu tenho um problema, porque eu tenho 3 mil ali que eu não fiz previsão e eu vou ter que fazer uma previsão para ele. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a política e o plano que eu defini. Eu fiz o meu plano de qual é o dinheiro que paga essa política. Depois eu tenho que pegar um recurso que equivale para botar nesse orçamento. São 3 coisas distintas, tá? Financiamento, orçamento e o plano. Mas o plano precisa falar com o orçamento e com o financiamento. A gente tem que parar de fazer plano na área técnica da assistência social, dos servidores de assistência fazer o plano, e a galera da contabilidade fazer o plano plurianual. Porque a gente faz muito isso. E como a gente vem de uma prática de militância, eu estou falando que vocês também fazem isso, a gente é muito voluntarioso naquilo que a gente defende, a gente quer fazer a qualquer preço. O que eu quero dizer com isso? Ah, não sei se eu entendi. Não, mas a gente começa, a gente faz. Eu levo água, eu levo café, né? A gente faz isso, não faz? Mas qual é o problema disso? Isso produz uma baixa institucionalidade da política. O que eu quero dizer? A descontinuidade. A institucionalização de uma política pública é o que permite a ela a sua sustentabilidade no tempo. E o que garante uma institucionalidade de uma política pública é a regulação dela. E aí hoje a gente pode afirmar que o SUS é bem regulado, a gente tem muita lei, muita portaria, muito decreto, a gente tem uma regulação própria. A gente tem um financiamento próprio aí, que vem do governo federal, do estado, do município, que a gente vai detalhar. A gente tem uma estruturação de uma lógica de sistema, então a gente fala em CRAS, todo mundo fala em CRAS, mas como a gestão é extremamente centralizada na sua execução financeira, isso fragiliza a ponta. Aquilo que a gente chama de ponta tem que arrumar outro nome. Isso fragiliza nós, trabalhadores, que operamos direto com os usuários, vai ficar sempre assim agora. E a gente precisa repensar essa institucionalidade. O que eu quero dizer com isso? A cada vaquinha que a gente faz, não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer a vaquinha, ninguém nunca mais faz vaquinha na vida. Cada vaquinha, a gente pode produzir uma baixa institucionalidade. A gente precisa se perguntar quando é de fato necessário, quando é importante, e quando as nossas vaquinhas escondem o buraco da gestão. Quem é da PSI vai entender o que eu quero dizer. É preciso aparecer a fratura, o buraco, para a gente poder operar uma outra coisa, para poder fazer. Se não aparece isso, a gente não consegue operar nada. Então, a gente tem plano, beleza? A gente tem um orçamento. Olha, eu juro, eu vou fazer uma coisa, eu vou me comprometer a voltar aqui para a gente ver o plano plurianual junto e o plano municipal. O que vocês acham? Um exercício. Isso é um exercício. Faz toda a diferença a gente sair do abstrato para ir para o concreto, tá? Tem que falar de como isso está no orçamento do plano plurianual. Pergunto mesmo, se está adequado? Tem que saber isso. São perguntas fundamentais. O que é estar adequado? Fala de matricialidade, está na hierarquização, isso é muito importante, tá? Deixa eu ver o que eu vou ter a gente. Tá, isso aqui todo mundo já sabe, né? Vamos lá. Como a gente organiza a política de seguridade social no Brasil. Quem não é conselheiro, quem não é do serviço social, já viu essa imagem? Todo mundo já viu essa imagem? Já, né? Importante, eu trouxe ela por uma coisa. Isso aqui, principalmente isso aqui, essa interface entre assistência e saúde, a gente acabou, na hora de operar a seguridade, deixando muito fragmentado. E aí, essa fragmentação entre uma política e outra traz pra gente um debate sobre intersetorialidade.
A gente fica o tempo todo apontando o discurso da intersetorialidade, como a gente opera as políticas sociais de forma articulada. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque quando a gente faz o nosso plano e a gente define como a gente vai pagar, a gente precisa negociar com outro setor, com outro campo, com outra política, como é que ele vai pagar a outra parte. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo novamente de população em situação de rua. Se o município tiver consultório na rua, como é que isso faz interface, por exemplo, com a política de população em situação de rua? Como é que uma política fala com a outra? Fica fácil. Isso é muito importante. De financiamento também. Quem paga o quê, como paga, onde paga. Isso faz diferença. Tá? Então, porque, como é que a gente tem desdobrado a intersetorialidade hoje? A gente tem desdobrado a intersetorialidade hoje de uma forma muito privada. O que é isso? Eu conheço a ID, vou ligar no dia que a ID está lá, que a ID é minha amiga, e aí eu vou falar com a ID vai receber o usuário que eu encaminhar. Faz isso. Aí a ID fala, não, Paula, manda na quinta que eu estou aqui, eu recebo. É assim que a gente faz hoje a intersetorialidade. A corrupção tem uma lógica que é subverter o princípio da coisa. A corrupção é subverter o princípio da coisa. Né? O princípio da coisa é pública, eu utilizo para fim privado, eu estou subvertendo essa lógica, vocês concordam? Não? Isso aqui é só para chamar a atenção, tá? Ficar atento, a saúde também precisa ser pauta do Conselho, não só na questão da condicionalidade dos benefícios. Entenderam? A gente ficou muito tempo com NOBs, com normas operacionais básicas. Se vocês procurarem a primeira política de assistência social, vocês vão ter inclusive dificuldade de achar o texto dela. Quem ordenava eram normas operacionais básicas. Isso falava com o campo do financiamento. O que mudou com a PNAS? A PNAS falou assim, olha, a gente não financia mais programa e projeto. A gente financia de uma outra maneira. A gente financia por nível de complexidade. A gente organiza essa forma de financiar de uma outra forma. E aí, essa nova forma induziu o reorganizamento da gestão. Plenamente, assim. Eu antigamente pagava projeto Sentinela, aí pagava projeto da Gente Jovem, e a gestão se organizava pela lógica programática. Quando eu falo não, eu pago por nível de complexidade, eu forço no processo de centralização que os municípios se organizem de outra forma. Eu faço uma forçagem para que o município se organize de uma outra forma. Nesse dia no Rio de Janeiro, a gente, com toda a maluquice com o Marcelo Garcia, O Marcelo Garcia, ele ia para uma reunião da CIT, quando ele voltava ao Rio de Janeiro tinha SEMAS. Na semana seguinte já tinha CRAS. Ele ia para uma reunião, voltava, tinha CREAS. Ele acreditou nessa política, né? A gente pode ter todas as críticas que a gente tem na maluquice que o Marcelo né? Que é uma pessoa muito desequilibrada. Mas uma coisa que ele teve que foi a forçação mesmo de implementar a política. Ele acreditou na política. Nós tivemos um salto qualitativo, né? O fato do município do Rio lá atrás ter feito um concurso público da maneira que fez, gigante, aquilo, isso é... Mas não foi ele não. Não foi na gestão dele? Não. Isso foi antes. Ele fez a chamada. Ele fez as outras chamadas. Ele foi aproveitando o fato que ele tinha interesse que algumas pessoas entrassem. Ele foi chamando. Graças a Deus por isso. Mas não foi ele que fez o concurso. Ele fez outro secretário. Foi o secretário baixinho, Wagner Siqueira. Eu entrei com o Não, eu aqui não. Eu entrei Vamos lá. Isso é importante porque a gente tinha uma lógica de financiamento, de gestão da política. Quem é da sociedade civil vai lembrar, a gente financiava essa política de uma forma diferenciada. Era via serviço de ação continuada, rede SAF. Então, quando a política nacional se institui, ela reformula o financiamento e bota novas bases de diálogo com a sociedade civil. Tá? Passa a política, os princípios, isso aí, olha. Volta só um pouquinho. Então, é a NOB SUS que coloca o financiamento e instrumentos de gestão. Por que é importante ler a NOB de 2005? A gente já tem a NOB de 2012. Porque a NOB de 2005, ela bota fórmulas
Ela tenta adequar aquilo que está em andamento, mas colocando critérios de partilha e critérios de financiamento. Isso faz toda a diferença. Antes, o prefeito que tivesse mais poder, ele conseguia mais recursos. De verdade. Ele tinha mais poder, ele tinha mais turma de agente jovem, ele tinha mais poder, ele tinha outra coisa. Hoje, como a gente tem critério de partilha via CIB-CIT, não passa de verdade pela negociação política. Não diretamente. Você pode passar, por exemplo, edital para reforma, isso até pode passar. Mas ainda assim muito pouco, porque via Sicom, então é muito pouco. Assim, hoje você tem um critério que garante financiamento mais equânime. Aí vocês vão perceber uma coisa, nessa lógica, com isso a gente acabou espremendo a proteção social especial de alta complexidade. Os municípios que já tinham, já receberam recurso, mantiveram essa rede com recurso federal, e os que não tinham, ficaram com pouco. O piso de alta complexidade é baixinho. Foi um investimento na... Mas isso é importante, aparece lá. Passa para mim. Ratificação que vocês bem conhecem, tá? Os níveis e os serviços. E a NOB 2012, que traz um monte de coisa nova. Mas antes de entrar na NOB 2012, tem um ponto que eu queria tratar para vocês. A conta, o financiamento, o orçamento dessa política, ela é paga pelos 3 entes federativos, né? Governo federal, Estado e município. Vocês sabem qual é a porcentagem que o município investe aqui? Isso faz diferença. A gente sabe que tem recurso próprio. Qual é a porcentagem do recurso municipal em relação ao recurso estadual e ao recurso federal? É uma conta que o Conselho precisa saber. Sim, estou pensando que é do orçamento geral. Mas não. No termos de cofinanciamento, isso. Infelizmente, quer dizer, ou felizmente, é a maior parte do município, bem maior. O Estado nem está do valor federal. Agora, sim, o valor total do financiamento, o municipal é muito alto. Agora eu não me lembro a porcentagem aqui. Isso faz uma diferença, por exemplo, na relação com o MDS. O município do Rio, normalmente os municípios eles acabam tendo mais recurso federal do que o investimento municipal. Isso faz com que, por exemplo, que o MDS acabe tendo uma política muito indutora no processo. O município do Rio hoje tem um papel fundamental, por exemplo, na CIB e na CIT, para o processo de negociação. Todo mundo sabe o que é CIT, o que é CIB? Vamos lá. Comissão Intergestora Tripartite e Comissão Intergestora Bipartite. Vou tentar fazer o percurso do financiamento agora. Deixa eu ver se constitui coisas importantes. Ela primeiro classifica os municípios lá atrás por níveis de gestão inicial, básica e plena. O que é isso? Lá atrás, 2005. Para poder definir critérios de partilha, vai dizer qual município é inicial, qual é a gestão básica, qual é plena. Inicial é o cara que não conseguia operar os SUAS de forma alguma, precisava de suporte. Básica é quem podia operar a proteção social básica. Plena é quem tinha total condição de executar a política. Lá atrás o município do Rio falou, olha, sua gestão plena conseguiu operar. E tem a ver com isso que eles estavam falando do contexto local de um secretário a fim de operar aquela política. Define como instrumentos de gestão, plano, orçamento, a questão da gestão da informação do relatório de gestão, lá atrás, na norma. Importante, a maneira como a gente gera a informação do município faz diferença. Por exemplo, se os CRAS têm um instrumental único, ou se cada CRAS opera o seu instrumental diferenciado, faz diferença. Por quê? Se ele for um instrumental único, eu consigo, por exemplo, fazer um mapeamento melhor, um monitoramento melhor das questões municipais. Senão, eu tenho informações desencontradas. Isso faz diferença. Que tem um diálogo lá com prontuários SUS, que é um diálogo eterno. Hoje, que não acaba. Tá? E as comissões intergestoras, bipartite e tripartite. A bipartite são municípios e Estado definindo como vai se dar a partilha do recurso, como vai se definir as políticas regionalizadas, aquilo que ultrapassa o critério de cada município, a dimensão de cada local.
Por exemplo, população em situação de rua precisa ser pauta das comissões bipartidas. Não dá para pensar papo em rua só em âmbito municipal. Ultrapassa. Não, ultrapassa. Tem que estar sendo pauta do Conselho Estadual e precisa ser pauta das comissões. Inclusive como o Estado financia essa política. Inclusive como é que a gente pensa uma lógica regionalizada para essa política. Então isso faz parte da CIT. A CIT é a que envolve governo federal, estados e municípios. Como a gente partilha o recurso do governo federal para cá. O que eu quero dizer? Quais são os critérios de partilha? Eu posso definir que o critério de partilha é o porte do município. Não posso? O município com, sei lá quantos 1000 habitantes recebe mais, com menos recebe menos. De pequeno porte recebe menos. Isso é um critério. Foi utilizado durante muito tempo o critério do nível de gestão do porte municipal para definir a partilha do recurso, como o governo federal ia repassar para os municípios. O governo do estado, por exemplo, tem o critério de 30% do valor do governo federal. Esse é um critério que o estado do Rio de Janeiro passou. Que é o mínimo que está lá na 9, né? Da 2012, né? Já atrás. Não trazia antes, não. Não tinha nem isso. Então a gente tem lá um critério que define quanto cada lugar vai pagar. Qual é a parcela da conta? Vamos lá tomar um chopp no bar, quem vai pagar o quê? A parcela de divisão lá da conta de quem vai pagar o quê? Aí vocês vão me dizer, mas o governo estadual paga pouco, mas de fato, na lógica, isso é importante também, na maneira como a gente organizou a política, no processo de descentralização político-administrativa, a maneira que o Sistema Único de Assistência chegou e foi induzido pelo governo federal, colocou o governo do estado num lugar mega delicado. O que eu quero dizer? O município sabia antes do estado. Em algum momento até hoje sabe. E aí depois que isso aconteceu, quando começaram a surgir problemas no SUAS, o MDS falou, Estado, vai lá, você dá supervisão, você cuida disso. E aí foram feitos os planos de providência. Então, historicamente falando, o Estado foi colocado também num lugar delicado na condução dessa política. Então, a gente tem uma descentralização, onde a gente fala que a gente tem uma gestão dentro de sistemas de 3 entes da federação, mas o governo federal o tempo todo falava direto com o município. Até hoje fala. E o Estado, o problema não é falar direto, eu esqueci de falar de combinar com o coleguinha, entendeu? Era para estar junto nesse processo, não achei, tá? Então, isso em 2005 foi organizado dessa forma. Passa para mim, por favor. E aí, são 3 formas de financiamento. Uma, dos benefícios diretamente aos usuários. O que é isso? Eu estou falando dos benefícios. Que benefícios eu estou falando? Do Bolsa Família. A transferência de renda. E o BCC, prestação de serviço. Prestação continuada. Tá? Que, para quem é do campo da saúde, já ouvi muita galera da saúde mental falar, não, é o LOAS. Foi o apelido que o BPC ganhou para a galera da saúde mental. Tá? Uma outra forma de financiamento da rede de serviços socioassistenciais governamentais e não governamentais. E uma terceira forma, programas e projetos por convênio. Esse aqui vai direto para o usuário. Esse aqui é o financiamento via piso de proteção. O governo federal institui um piso que passa para os municípios. Esse aqui, o governo federal abre um edital para que os municípios se cadastrem via sistema de convênio, e concorram. Hoje isso está muito mais vinculado à questão estrutural, obra para CRAS, para CREAS, para a rede de serviço, e também para a segurança alimentar, que utiliza muito ainda edital. Então a gente tem lá a CESAM. Isso é legal também, não sei se vocês sabem. É difícil falar porque eu não sei o nivelamento de vocês, então eu vou e volto. Eu sei que tem gente que está há muito tempo na assistência, a gente está chegando. Tem uma coisa legal de falar. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele tentou articular algumas políticas dentro dele. Então eu tenho a Secretaria Nacional de Assistência Social, que é a que dá conta do Sistema Único de Assistência Social, tá? A SNS.
Eu tenho a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, chamada de CESAM. Ela vai dar conta da política de segurança alimentar, que tem total interface com a política do Sistema Único de Assistência Social. A gente precisa fazer essas interfaces. Eu tenho a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, que cuida da questão dos benefícios, do Bolsa Família e da gestão de todas as condicionalidades. Tem sistemas próprios vinculados à Caixa Econômica. E eu tenho toda a política que antigamente era a Secretaria de Inclusão Produtiva, que virou programa lá, o Pronatec, e toda a parte de qualificação. Então tem uma interface entre quatro áreas, mas que para a gente que opera a política de proteção social, a gente precisa articular todas elas. Essa fragmentação lá do governo federal produziu fragmentação nos municípios. Por exemplo, tem município que tem uma Secretaria de Segurança Alimentar. Tem município que consegue juntar tudo numa mesma parte. Tá? Isso faz diferença. Botou condição para transferência, então o governo municipal ele tem condição, ele tem que alocar recurso próprio, ele tem que dizer como ele executa, ele precisa corresponder aos critérios de partilha e tem que ter monitoramento da gestão. Então, o governo federal, por isso, importante, por isso que vocês vão ter suspensão de piso em algum momento. Quando o município não atende a determinado critério, vocês vão ver que o município vai suspender determinado piso para parar de receber. Isso já aconteceu aqui? Não tem conhecimento. Por exemplo, o município não executou o recurso voltado para determinada política. Depois de um certo tempo, o governo federal pode falar, não, suspende o repasse. Então, é preciso observar isso. É importante, vocês precisam saber disso, depois no final de ano vocês vão aprovar essas contas. Não, que eu me lembro. Não, assim, que eu me lembro, eu não tenho conhecimento. Aqui não. Mas quando a gente reprograma os recursos, uma hora ele vai cair. Ele vai cair, vai. É sinal de que a política ela não foi totalmente. Isso é legal. Não, mas nem que a reprogramação de recurso eu entendo que seja. Não, na verdade, o que a gente reprograma? Quando a gente recebe o recurso do governo federal e o recurso está em conta, e sobra recurso, seja lá porque a gente executou com recurso próprio, seja porque a gente não executou, aí a gente pode reprogramar. O governo federal antigamente tinha uma certa posição de vai ter que devolver o recurso, não sei o quê. Só que recurso do fundo não se devolve. A própria estrutura do fundo, o recurso, a lógica do fundo é um recurso que pertence àquele fundo, é uma reserva financeira e orçamentária que não pode ser devolvido. A gente devolveu muito dinheiro ao governo federal do que não era executado. Hoje a lógica é uma lógica de reprogramar. Desde que seja. Vocês vão ouvir isso para quem está chegando no conselho. Hein, Paulo? E o que eles fazem, sabe? Eles deixam para fazer o repasse de um bloco muito grande no final do exercício. Aí tem que reprogramar mesmo. Também tem que reprogramar. A última parcela é muito maior. Vamos lá, porque só fica garantido. É como aquele recurso não pode ser usado por outra coisa. Ele tem uma lei própria que cria o fundo e o recurso é utilizado para isso. Historicamente, a lei que define o fundo, a 4.320, dizia para a gente, o fundo não precisa ter uma personalidade jurídica própria, mas nos últimos anos a Receita Federal apontou que precisava ter uma personalidade jurídica própria, um CNPJ, para prestar conta. Então, o Fundo Municipal de Assistência Social é onde entra todo o recurso do governo federal e do governo estadual para execução, junto com o recurso municipal nesse processo. Está tudo no mesmo lugar, tá? Com um orçamento próprio. Obrigada. Com um orçamento próprio. O que eu quero dizer com isso? Temos 3 orçamentos vinculados pelo menos 2, vinculados à política de assistência social em âmbito municipal. A gente tem o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e a gente tem o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social. Alguns municípios ainda têm vinculado à política de assistência o Fundo da Infância e Adolescência, que ficam na mesma pasta.
FII tem? O FIA está vinculado à Secretaria de Assistência, tá? Então tem 3 lugares no orçamento distintos. São 3 lugares diferentes. Não, o fundo da criança não está na assistência, não. Está na prefeitura. Não está ligada O conselho é vinculado à Secretaria de Assistência, mas o fundo não. Inclusive, não é o mesmo fundo. Inclusive o fundo tem, segundo na capacitação foi dito, que tem um valor de 4 milhões que a prefeitura não repassou para o fundo, para o CNDCA. Mas assim, eu vou... O que eu quero dizer, são lugares, ó galera, são lugares diferentes. São lugares diferentes no orçamento, vocês entenderam? Lugares que a gente reserva o dinheiro lá. O recurso da secretaria, ele é um recurso que vai pagar folha de pagamento, que vai garantir algumas estruturas. O recurso do Fundo Municipal de Assistência Social, hoje, 60% do repasse federal pode pagar folha de pagamento. Hoje, é bem recente isso. Não podia, tá? Então você tem um recurso que vai estar na secretaria e o conselho ele vai poder olhar os dois, mas prioritariamente o recurso do Fundo Municipal de Assistência Social. A maneira como o dinheiro do governo federal entra no fundo é via uma lógica chamada piso. E esse piso ele tem um valor fixo. O que eu quero dizer? Foi feito o critério de partilha. O município mensalmente vai receber o mesmo valor até que aquela pactuação seja refeita. Então não tem como sobrou dinheiro, repassou mais, entendeu? O dinheiro ele vai ser sempre o mesmo, mensal, ele é automático e ele é mensal. Assim, mensalmente para determinada coisa ele vai receber aquele recurso. Tá claro? Esse mensal que não é muito mensal. Vou tentar fazer um percurso histórico, tá? A gente, historicamente, a maneira como se estruturava a questão do financiamento, como eu já falei, era via projetos e programas e via redes de SAC, Serviço de Ação Continuada. Esse recurso via SAC, que era uma lógica de pagamento per capita, né, contava o número de pessoas e pagava, as instituições da sociedade civil, eles acessavam, principalmente no campo da infância, do idoso e da pessoa com deficiência. Era assim que a gente era estruturado. A política de assistência ela era uma lógica de segmento, né? Tanto que as políticas eram organizadas, coordenação da criança, do idoso, não era assim que a gente fazia. E aí as instituições da sociedade civil até 2004 conseguiam acessar de forma mais fácil o recurso público, que não eram recursos da emenda, eram recursos mesmo do fundo. Mas a partir de 2004, quando a gente instituiu o Sistema Único e o governo federal começa a dar autonomia para os municípios no campo da execução dessa política, o debate sobre a subvenção da política, que seria o fortalecimento da sociedade civil, né, das ações da sociedade civil, elas ficaram no meio do caminho. Sabe um processo de transição que vai deixando algumas coisas no caminho? Isso a gente acabou deixando no caminho. O primeiro ponto para ter deixado as instituições da sociedade civil é porque a maneira como a gente fazia esses convênios com a sociedade civil para repassar recursos, o Tribunal de Contas ele começou a multar os municípios e multar as instituições da sociedade civil, porque não tinham como comprovar a economicidade. Você não tinha como comprovar, por exemplo, por que eu vou repassar dinheiro para a instituição A e não executo diretamente? Por que ele é mais econômico ou não? Uma coisa que a gente não tem até hoje é quanto custa cada serviço. A gente não sabe quanto custa o CRAS. A gente não sabe, por exemplo, quanto custa um serviço de fortalecimento de vínculo para dizer que é mais barato fazer ali na sociedade, na casa tal, e não na instituição tal, e não executar diretamente via CRAS. E como a gente não tem, a gente tem uma encrenca aí. Uma outra encrenca que boicotou, né, que dificultou esse processo de fortalecimento da rede socioassistencial, é uma encrenca assim, a gente não tinha um marco regulatório na relação com a sociedade civil. O convênio, que era instrumento formal previsto na 8666, não era um instrumento legítimo para esse tipo de convênio de subvenção. E eu não tinha nada que substituísse isso. Esse marco da relação sociedade civil e governo, ele foi aprovado ano passado e começa a valer esse ano. É um marco que diz que são termos de parceria hoje, e esses termos de parceria, eles podem ser
proposto pelo governo, o governo fez um estudo e identificou que lá tem uma demanda, e aí tem que apontar a demanda, ou pela própria sociedade civil que está propondo lá, fez um estudo e identificou. É uma lei própria, 13.000 não sei o que vocês precisam, da sociedade civil, por sua vez, precisam também se apropriar disso. Assim. Uma outra coisa é que, para a gente saber se vai financiar ou não a sociedade civil, em que a gente vai financiar e o que a gente vai financiar, a gente precisa ter claro como isso aparece no plano, no plano municipal de assistência social. Porque, por exemplo, precisa ter lá um capítulo que diz da relação com a rede socioassistencial. E um diagnóstico claro, por exemplo, que, olha, eu vou financiar a rede da pessoa com deficiência, porque tem uma expertise própria, porque tem lá uma estrutura própria que, se o município for executar, eu não vou conseguir fazer. Ou então eu vou financiar os serviços de fortalecimento de vínculo no campo da infância, isso precisa aparecer. Mas para isso eu preciso ter verdadeiramente um diagnóstico do tamanho dessa rede e de qual é essa demanda. Então, um terceiro ponto nisso tudo, para que eu possa utilizar esse recurso para repassar para a rede socioassistencial, no meu orçamento ele precisa estar classificado para isso. Eu não posso, por exemplo, classificar o meu recurso. O que eu quero dizer com classificar? Gente, eu vou voltar muito a falar com vocês, é muito conteúdo para pouco tempo. É verdade. Para subvenção, se ele pode ser executado para a pessoa pagar pessoa física ou para pagar pessoa jurídica, se ele é de investimento ou se ele é de custeio, ele ganha classificações dentro do orçamento. Então ele precisa estar classificado de uma forma que possa ser utilizado para isso. Agora, de qualquer maneira, como era feito antigamente, a instituição A recebe a B não pode. É preciso que haja um estudo, seja feito um edital público, com critérios claros, para que se selecione essa rede socioassistencial que será cofinanciada, que receberá um recurso de subvenção do município. E uma outra coisa algumas instituições só viviam com esse recurso. O que não pode mais é isso. A instituição tem que ter uma estrutura própria e o município pode complementar aquela ação. Que é o que a gente muito faz na complexidade de uma forma mais clara. Eu acho essa pauta verdadeiramente importante dentro do Conselho. Acho verdadeiramente, eu falo assim, a gente foi descuidado com essas instituições da sociedade civil nessa transição do SUS. Porque a gente tinha tanto ímpeto de falar, é público, é estatal, a bandeira, que aí a gente, sabe, na verdade, é público, estatal, e tem uma lógica aí complementar que a gente precisa fazer, mas é complementar. É complementar. Uma outra coisa que a gente precisa cuidar, que a maneira como a gente conseguiu instituir o SUS lá atrás foi fazendo uns convênios meio de mentirinha, assim, sabe? Um convênio que era para dar estrutura à gestão direta, meio uma OS disfarçada. Não era OS, porque não era uma organização social, porque no campo da assistência social a gente não tem uma lei que regula isso no município do Rio, mas era uma terceirização da gestão. E a gente fez isso aqui e fez em vários lugares. Assim, uma forma, por exemplo, como o recurso federal antes de 2012 não podia ser utilizado para pagamento de pessoal de forma direta, a gente contratava uma instituição para pagar pessoal. Era assim que a gente fazia. Então, a maneira como o governo federal cofinanciou, produziu aberração. Porque é legal falar isso, porque o governo federal fez uma indução importante para a gente garantir essa estrutura do sistema único. Mas a maneira como o dinheiro entrava e que era exigido do município, fazia com que o município produzisse aberração, terceirizasse a gestão também. Porque aí hoje a conta é cobrada ao município. Parece, o município de terceiriza, não tem vínculo, blá, blá. Mas tem relação com como o dinheiro entrava no município também, como a maneira entrava, como o preço chegava, com o que era possível, que não era. Quando a gente pega para ler, as portarias todas que regulam o cofinanciamento federal são bem antigas, 2005, 2006, 442, blá blá blá. Essas portarias, desculpa, fiz um ato falha aqui. Então, é um preço que se paga também para algumas funções. Assim. E sem falar no tempo que ele vai ter que ficar respondendo isso. Tem uma pessoa muito querida na minha vida que ficou super correta, mas no campo dessa coisa de garantia política,
foi executando e essa fatura chega depois. Tudo tem preço nessa vida. Então é importante entender isso, o recurso, a maneira como o dinheiro entra, como ele é classificado dentro do orçamento e como é que essa rede consta no plano. A gente começou ao contrário, na verdade. Eu acho que é legal pensar isso. Eu botei ali no início um plano, vocês precisam se apropriar. Eu recebi aqui o plano. Aí, já vai repassar. Foi aprovado pelo Conselho em 2014. E ele vale até ele é um plano de 4. Isso. Olha, ter um plano plurianual não impede de vocês fazerem planejamentos anuais a partir desse plano. Entende? E isso é muito importante, sim. E é isso, como é que eu pauto? Agora eu vou dizer para a sociedade civil, botar a sociedade civil na pauta, cabe a sociedade civil, entende? Cabe a sociedade civil, como é que ela vai pautar, como é que vai fazer, qual a estrutura, não dá para esperar do outro que é nosso. Mas Paula, assim, a experiência que eu tive na construção desse plano, que assim, à época, a gente... Tirando a Conceição, as pessoas não achavam importante, né? Assim, a mesa diretora foi muito impactante, que a mesa diretora que foi a apresentação do plano só ficou o governo. Não, sim, eu acho isso muito... Toda a sociedade civil saiu, cada um foi fazer uma coisa, e só ficou o governo para ver a apresentação da Ana Garcia e da Dona Olga. Então, assim, a gente também... esse lugar, onde é que eu estou nesse lugar, o que me cabe nesse latifúndio, entendeu? A sociedade civil, eu acho que foi massacrada, mas a gente não é massacrada também sem se deixar. Só me clareia, qual foi a época que a presidente está colocando? Que ano? Foi 2014. Que quando a gente está precisando se manter vivo, a gente precisa se manter. A gente tem muito pouca disponibilidade de olhar para o todo. A sociedade civil, as instituições ficaram tão massacradas que elas estão tanto tentando sobreviver que elas não conseguem fazer uma pauta comum entre elas. Isso é um problema grave. Eu acredito que elas só vão sobreviver se elas fizerem uma articulação entre elas para defender que posição é dela, qual é a posição. Porque uma coisa é o que a gente chama de vínculo SUS, qual é o lugar da sociedade civil dentro do sistema único. Outra coisa é como a sociedade civil se vê nesse sistema. Essa é uma outra coisa. E isso é... Não, mas a atual gestão do SEMAIS, ela tem mensalmente, ela tem uma reunião só da sociedade civil. A sociedade civil, nesse momento, ela está organizada, ela está conversando entre si. Pode não ter tido anteriores. Mas nessas elas estão conversando e isso mensalmente acontece uma reunião mensal entre a sociedade civil para discutir e levar as demandas para a mesa diretora. Vou fazer uma proposta. Comecem a propor um novo marco regulatório. Sim. Para vocês. Mas vamos lá. Ficou claro o processo histórico, como a gente se recolocou nesse processo? Não. Pode passar. Tá. Mecanismo de transferência. Repasse fundo a fundo. Não tem convênio do governo municipal, do governo federal para receber os pisos. O dinheiro vem direto. Tá? Direto mesmo. Ninguém precisa ligar para Brasília e falar, passa o dinheiro. Ele entra na conta mensalmente. Inclusive, vocês conseguem acessar quanto tem de saldo. Tem um sistema do governo federal que se chama parcelas pagas, que qualquer um, não são vocês conselheiros não, qualquer um consegue acessar quanto o município tem de saldo em cada piso. Não, é dentro do MDS. No portal da transparência a gente consegue acessar quanto tem de convênio. Parcelas pagas, vocês conseguem ver o que o município está executando, quanto recebe mensalmente, tem e quanto não foi gasto ainda. Isso é bom e é ruim, né? É bom quando a gente vê, nossa, está executando, não, ai meu Deus, não consegue executar. É importante.
A partilha, que a gente já falou, né? E o critério via pisos. Isso aqui era lá em 2005, tá? Estou trazendo de 2005 para chegar ao que é hoje. Em 2005, se construiu essa lógica de pisos por níveis de proteção, vocês estão vendo? E aí agora a gente vai entender o que é cada piso. Isso é legal pra caramba. Na proteção social básica, o que tem de fixo na proteção social básica? Qual é o equipamento da proteção social básica? Os grades. Então, o piso básico fixo lá atrás era para pagar os serviços vinculados ao CRAS. Que vocês me falaram que são 3, quais são? PAIF, fortalecimento de vínculo, no domicílio, não é isso? Que a gente não tem. Não, sim, mas o recurso que vinha nesse piso aqui, que vinha na casa, era um recurso voltado para isso. Paralelo a isso, eu tinha o piso básico de transição. Ele morreu hoje, ele não existe mais. Mas vale a pena pensar, o que estava lá atrás na assistência social e que foi para a educação? Então esse piso aqui era o piso que era do recurso que pagava a creche, mas que morreu porque em 2009, de 2009 para cá a gente fez a transição, até 2012 a gente fez a transição disso para a educação, ok? Transição é passagem. Variável. O que é variável na política de assistência social? Inserção de pessoas no CAD único. Não é? Atualização de cadastro. Atualização de cadastro. Você tem uma alteração sistemática do número de usuários no CAD único. Tipo, número de jovem para pró-jovem, não tem? Então esse recurso era um recurso voltado lá para o pró-jovem adolescente. Isso tudo aqui, que eram os pisos da proteção social básica, hoje vem no bloco, que é o bloco da proteção social básica. Isso é para tentar garantir maior autonomia aos municípios. Mesma lógica na média complexidade. Vamos lá. O que é fixo na média complexidade? Não, fixo, gente, estrutura. CREAS e Centropop. CREAS e Centropop, né? Então, o piso fixo são para as ações que são executadas dentro do CREAS e do Centropop. Na proteção social especial de média complexidade, eu tenho 5. Vamos lembrar? PAEF, serviço de abordagem, medida socioeducativa, vamos embora. Abordagem especializada. Já foi. Aí a gente tem a pessoa com deficiência, né, que está lá, e população em situação de rua. São esses 5 serviços, né? Importante entender que essa fragmentação da tipificação ela não pode se desdobrar em um monte de equipezinha dentro do serviço. Isso é um equívoco. Então, a gente faz isso pra cá. Não, aquela equipe ali, aquela equipe é do PAEF. A equipe da medida socioeducativa, a equipe do... Sabe o que isso produz? De verdade? Parece que o menino em cumprimento de medida socioeducativa não tem família. Ele está na... equipe de MSE. É sério, eu tô falando que, olha, não sei como é que é aqui não acompanho de perto o trabalho de vocês, eu sou de outro município, mas as pessoas fazem isso. E aí quando entra o PET, quando resolve fazer uma coisa específica, o trabalho infantil, então, tem mais uma ali, a gente faz gueto. E o melhor de tudo é, produz a política de não é comigo, não, isso não é com a minha equipe, é com a outra. Uma outra coisa importante, quando vocês forem ver relatórios, bababá, essas coisas, avaliar, apreciar, o município executa a medida socioeducativa, atende sei lá quantos meninos. Como é que atende? Quantas vezes por mês esse menino vai lá? Ele vai uma vez por mês, ele recebe um carinho. Qual é o tipo de atendimento? O mais importante de vocês hoje, enquanto conselheiros, é saber fazer pergunta. A gente não, tem uma frase que o Renato Russo fala assim, eu não sei qual é a resposta. Aí ele fala, eu não sei nem qual é a pergunta. Antes de saber a resposta, você tem que saber a pergunta. O que vocês querem saber?
Como é que se executa a medida socioeducativa no município para saber, porque se o menino vai lá uma vez por mês falar, tô aqui, que tipo de acompanhamento sociofamiliar está sendo feito? E aí tem que ser incluído no PAEF, né? A família dele. Cara, isso é uma direção que cada município... Eu posso entender no meu município que a gente vai articular com a proteção social básica a execução dessas políticas. Entende? Eu vou ter um acompanhamento familiar via PAEF, mas eu vou articular o acompanhamento familiar também no território. Eu posso, eu tenho que eu acho até bem bacana você fazer um acompanhamento do território. Essa divisão, essa hierarquização dos níveis de proteção, ela é administrativa. Ela não precisa converter num processo de tensão permanente. Nosso trabalho é disputar. Se o outro diz que não é aqui, você fala, não é sim. Ou então o cara fala, não é aqui, você vai me dizer por que não é. Você vai ter que deixar minimamente o outro completar por que não é ali. Se o nosso papel é garantir direito. Porque a gente tem muita facilidade para fazer critério de exclusão. É incrível. É incrível como a gente tem capacidade de fazer não é aqui, não é ali, não é... Incrível, não sei porquê. É doido, a gente fala, não, nossa política de proteção de... Mas a gente só faz critério. E é sério, a gente faz critério com muita facilidade. Equipamento de acolhimento institucional de alta complexidade. Cara, critério para desligamento de usuário tem um monte. Você vai em qualquer espaço de acolhimento institucional, você tem lá um monte de regra e critério para desligar aquele cara facilmente. É super assustador como a gente tem facilidade para fazer critério. E quem faz isso é a gente, tá? Não é o outro não. A gente faz a regra. Quando a gente é técnico, nós faz a regra. Se o usuário chegar 3 vezes de madrugada, cara, chegou alcoolizado 5 vezes. É sério, não tô dizendo que tem que desligar ou não. Tô querendo refletir sobre como, em nome de um processo de inclusão, a gente faz critério de exclusão. Aí faz uma coleção assim de inclusão. Como é que essa história de que tem? Isso aqui. Está sendo afetado como, né? Tem uma coisa que eu aprendi trabalhando com população em situação de rua que é doido, mas assim, o cara chega alcoolizado. Aí a gente fala assim, não posso atender, o cara tá alcoolizado. Mas tem coisas que o cara só consegue dizer quando bebe. É sério! É verdade. Inclusive o cara e o outro, alguns de nós também, alguns de nós não é todo mundo. Não, tem gente que precisa comer doce, tem gente que precisa tomar café, tem gente que precisa tomar cerveja. Mas assim, tem coisas que as pessoas só dizem. E aí a gente não escuta o cara, porque o cara bebe e a gente fala, não, olha, quando o senhor estiver sóbrio, o senhor volta. Não é assim que a gente faz? É assim. A gente precisa ampliar a nossa suportabilidade, assim, nosso grau de sentimento. Pois é. Mas vamos voltar para os pisos, que eu sou ótima para voar. Vou passarinho mais longe aqui. Bora. Então, temos o piso de transição da média complexidade. Aqui eu venho provocar a rede socioassistencial, o pessoal da sociedade civil. Sabe esse piso de transição aqui? O que estava na assistência social e que pagava direto na rede de pessoa com deficiência idoso, era esse piso aqui, que era da rede SAC, que está na transição para que isso possa incorporar na política. Era o que pagava as APAES, as pessoas da loja da vida, estavam vinculadas a esse piso. Hoje isso virou um bloco da média complexidade, tentando integrar essas políticas, tentando também falar com o Sistema Único de Saúde, que é tudo em bloco já. Não é perfeito não, mas é em bloco. Tá? E a alta complexidade tinha a alta complexidade 1 e 2, são 2 pisos. Esses pisos eram engraçados, que um era para a população em situação de rua, outro era para o acolhimento institucional. Era uma coisa meio esquisita a maneira como ele era classificado, como se fossem coisas distintas. Mas na verdade foi uma forma que o Ministério arrumou de poder financiar novos municípios. Então, no processo de transição, de ajuste, foi assim que entrou. Virou um bloco de alta complexidade. Isso a partir de 2011. Aí o desafio que vocês têm. Muitos, né? Já falei que vocês não vão ver nunca mais. Depois que eu colocar, meu Deus do céu, trabalhar mais nessa vida. Primeiro desafio, saber se o plano está adequado para a política. Vocês me falaram que está, beleza. Segundo desafio, como é que esse orçamento, se ele está de acordo com a política. Terceiro desafio, identificar como é que esses pisos aparecem dentro do orçamento. Porque no orçamento não aparece piso. No orçamento aparece lá
Serviço de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Aparece o produto. Aí aparece o produto que vai e a classificação. O valor, sei lá, 300 mil. Dos 300 mil, quanto é recurso federal e quanto é municipal e quanto é do estado. No orçamento aparece a classificação. Aparece lá fonte 102, fonte 200, aparece o número da fonte. E aí, quando a gente lê o orçamento, a gente consegue identificar de onde ele vem, de acordo com a classificação da fonte. Recurso federal faz um plano específico que lança um sistema chamado SUAS-WEB. Lança o plano de ação, vocês aprovam esse plano de ação e depois vocês aprovam uma coisa chamada demonstrativo sintético. Vocês aprovam isso. Porque eles ainda não pegaram. Vocês vão pegar agora, no final desse ano. Esse plano que vocês vão pegar e vão aprovar, ou não, eu espero que sim, que seja bem feito. Eu tenho uma presidenta aqui super implicada, então eu acredito que seja bem executado, depende de vocês também. Mas o conselho tem uma senha, a gestão tem uma senha desse sistema e o conselho tem essa senha. E o conselho aprova dentro desse sistema, publica a resolução e bota o número da resolução da publicação. Vocês vão aprovar isso. Tanto as metas quanto isso. Não confundir esse plano com o plano municipal. Importante também. Tem vários municípios, a gente tem plano. É o plano de execução do recurso federal. Mas quando a prestação de contas chega para vocês, a prestação de contas chega para vocês de outra forma. Chega a partir de licitação, de número, de como foi executado no orçamento. Então vocês precisam poder interpretar essa prestação de contas de acordo com os pisos, para saber se está sendo gasto ou não. Porque o município, quando executa, ele executa o recurso como um todo. Ele não fala, não, agora é só federal. Então vocês aprovam o todo, não aprovam só o federal. Mas vocês precisam poder identificar. Tá? Outra coisa legal, eu estou falando de forma genérica, eu não conheço o procedimento de vocês, não estou lá no cotidiano de trabalho, mas é que essas prestações de contas, quando elas chegarem, elas cheguem com o tempo, porque tem uma prática dentro dos conselhos que eu já experimentei, não sei se é aqui, que a prestação de contas chega no dia da aprovação. Vocês precisam de tempo para avaliar isso. Nós temos um assessor contábil. Essa parte contábil, ele faz a análise, né, o conselho instituiu que é uma análise quadrimestral. Então a gente tem duas análises e uma terceira no final do ano. Isso já ajuda muito, porque vocês vêm analisando, né? E o SUAS-WEB ainda não abriu, né? Porque eles têm até 30 de abril para abrir, ainda não abriram, né? Para poder lançar. E a gente tem até 31 de maio, que eu acho que, como nos anos anteriores, vai prorrogar para poder lançar. Então, os conselheiros atuais, eles ainda não tiveram a experiência de analisar para colocar no SUAS-WEB, né? Porque a gente só fez a análise, o contador, né, fez a análise, né, lá usou os termos técnicos que ele tem lá para dizer que os números estão batendo um lá com o outro. A gente fez essa análise aí avaliamos o relatório de gestão para o controle interno. Esse para o controle do fundo a gente ainda vai realizar ainda, porque ainda não abriu ainda o MDS, ainda não colocou. Vocês vão fazer o plano agora. O plano é definir meta. E definir meta tem relação, por exemplo, com uma política aponta lá, quanto que é cada CRAS, quanto que é. Obrigada. Gente, duas coisas importantes que não apareceram ainda. Além desses recursos dos pisos do governo federal, existem dois recursos chamados IGD, SUAS e IGD Bolsa Família. Esses recursos, eles são importantes por duas coisas. IGD significa Índice de Gestão Descentralizada. Ele é um índice, ele é um indicador. O que produz quanto melhor o município tiver em determinadas coisas que eu vou falar, mais recurso o município recebe. Quanto pior, menos recebe. É um índice que vai de 0 a 1. No caso do Bolsa Família, tem relação com as condicionalidades com a atualização cadastral. Ou seja, quanto mais atualizado o cadastro,
E quanto melhor estiver na condicionalidade da educação e da saúde, mais recurso o município recebe. Esse recurso é importante porque ele tem uma facilidade de utilização dele. O que eu quero dizer com isso? Ele pode comprar equipamento, ele pode comprar permanente, ele pode garantir uma estrutura melhor e ele é um recurso com menos critério de utilização. Tem os critérios clássicos da utilização do recurso público, mas você pode utilizar para custeio e para equipamento. Inclusive, do Bolsa Família, você pode articular junto com a saúde para garantir a melhoria das condicionalidades. O IGD SUAS. O IGD SUAS ele é muito interessante, porque ele utiliza dois critérios legais. Um é a questão do índice CRAS, o ID-CRAS. Outro é a utilização do recurso. Quanto mais o município executa o recurso do fundo, melhor indicador ele tem. Não traz uma análise qualitativa de como o município está executando. Isso é importante se destacar. Mas trabalha com a execução financeira. Execução financeira. Não articula ainda a execução físico-financeira, mas trabalha com a execução financeira. Então isso é mega importante também. É um recurso bom também, pode ser utilizado para fortalecimento da gestão, para formação, para equipamento. Lá, a lei que institui o SUAS, né, que incorpora o SUAS a LOAS, diz que o recurso pode ser usado para pessoal. Aí o Conselho Nacional diz quanto, que aí é uma resolução do Conselho Nacional, que diz que é para 60%. Importante, o ID-CRAS, esse índice que eu falei do CRAS, é medido a partir de uma coisa chamada censo SUAS, que os serviços preenchem anualmente. E que a gestão também preenche, que passa pelo conselho também. Eu estou tentando trazer que são muitos elementos que vocês vão ter que articular para analisar. O ID-CRAS traz lá desde questões físicas, tem acessibilidade, a questões mais operacionais de estrutura. Então vale a pena nível de vinculação dos profissionais, porque quando a gente falou de vínculo lá atrás da política, né, a gente falou do vínculo enquanto estrutura da política. A gente não falou do vínculo dos profissionais, que faz toda a diferença para essa vinculação do serviço do profissional com a política. Assim. Então, isso aparece no censo SUAS e aparece no censo comum. É um prazer mesmo, assim, nossa, as pessoas sabem que eu sou disponível mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho que vocês podem fazer, eu acho que deixar o que a gente poderia estar fazendo agora para já pensar no seu retorno. Ler o plano, detalhar, estudar, ver se o plano está assim, de verdade, assim, não de mentirinha, o que está adequado, o que não está, porque as coisas vão mudando. E aí, o que não está adequado já serve de indicador para a construção do próximo, entende? Não é para transformar esse, mas é para trazer o Mas esse pode sofrer alteração anual, né? Então, aquilo que você for pontuando, você pode também indicar para mudança. Uma outra coisa que eu acho que, eu não sei se o município consegue fazer, mas é um diagnóstico. Como é que os serviços estão? Isso é uma coisa que o Conselho pode propor, assim, mas não é um diagnóstico desses que a gente compra, não, sabe? Tem várias empresas que vendem diagnóstico, que aí pegam no sistema tudo que já está pronto e apresentam para vocês e cobram, sei lá, 30 mil reais para fazer isso. Não é isso, não. É um diagnóstico mais qualitativo, assim, que possa escutar o usuário, que possa ter uma dimensão. Acho que entender toda a parte orçamentária, acho fundamental que vocês comecem a traduzir. Tem uma coisa, gente, que ninguém que fica aqui na frente vai dar para vocês, assim. A curiosidade é a saída para o trabalho, assim. Ser curioso, mexer no NDS, fuxicar os sistemas. Tem muita informação disponível. Eu não consegui chegar a um terço. Existe lá uma gestão da informação, existe uma Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, sabe? Que tem vários sistemas, inclusive uns que servem para o trabalho no território, por exemplo, o IDV, que é o índice que são a identificação de famílias em situação de vulnerabilidade, que você consegue fazer por setor censitário alguns dados de determinados territórios, quase todos. Então, são muitas informações disponíveis, e aí eu vou dizer assim, se vocês conseguirem ter uma unidade, sugestão, se vocês conseguirem ser um conselho com unidade, de verdade, montar um grupo,
Isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa que eu falei no início, qual é a marca que a gestão de vocês quer deixar? Qual é a marca, assim? E aí a marca para os serviços, para os usuários, para os servidores. Eu acho que tem uma coisa que não aparece no conselho, mas os servidores se sentem muito sozinhos, assim. É preciso que os servidores reconheçam no conselho uma instância verdadeira de definição dessa política. E para isso vocês vão ter que se aproximar deles, assim. Porque a gente, quando está lá na lida do trabalho, a gente pensa, eu vou na reunião do conselho para quê? Eu vou e não consigo entender, eu vou e não me sinto incluído. Então, fazer essa junção, eu acho que é o maior desafio. Eu, se fosse vocês, mas eu não tenho ambição de quase nada, sabe? Eu não quero ter coisas na vida, assim. Mas a ambição de conseguir fazer verdadeiramente aquilo que está na minha mão naquele momento, eu tenho essa ambição de verdade, assim. Eu estou naquele lugar, eu vou dar alma, assim, eu vou... Porque vocês têm um lugar muito privilegiado, ser conselheiro não é qualquer coisa, não. Isso foi instituído em 88, que é o lugar do controle social, e está sendo desfeito, virou um lugar burocrático, e daqui a pouco vão dizer, para que participação social não dá em nada, é de mentira. Então, assim, isso que a gente tem aqui hoje a gente defende, daqui a pouco se esvai. Porque os conselhos verdadeiramente viraram lugares burocráticos, as conferências viraram lugares chatíssimos. Não sei vocês, mas quando eu vou à conferência, eu falo, meu Deus do céu, é lugar de carta marcada, onde as pessoas vão com as frases prontas, assim, deem vida ao trabalho de vocês, assim. Vocês têm uma função importante, verdade. Essas instituições, mas vocês estudam um pouco. É tudo, não só privada, pública também, os serviços, os CRAs, assim, a isso. A secretária de proteção básica, né, ela estava fazendo esse levantamento. Toda vez que eu venho falar para o município do Rio, eu acho que vocês estão à frente de muita coisa, assim. Vocês têm uma institucionalidade que poucos municípios têm. Assim, são coisas assim, simples. Assim, vocês têm quadro com vinho, com uma grande maioria. Profissionais que ganham melhor. Assim, eu não estou dizendo que vocês ganham bem, não, nada disso. Mas vocês vão para municípios muito próximos, os salários dos técnicos não chegam a R$ 1.500, gente, para um município de nível superior. Então, acho que é um dever desse município, assim, puxar os outros municípios do estado, que estão muito mais fragilizados. São 92 municípios. A posição do estado do Rio é privilegiada em relação a Niterói e São Gonçalo. Municípios do entorno, sabe? Quando você caminha para a Baixada Fluminense, é muito mais grave o processo. O processo eleitoral desfaz o trabalho inteiro, o tempo todo nos municípios da Baixada, assim. Então, eu acho que vocês têm aí um dever muito grande para o município do Rio, mas para puxar essa política. Por exemplo, vocês conseguem dialogar com o MDS de um outro lugar. O município que ninguém consegue, não. Fica morrendo de medo. É sério, não tem medo. Então, acho que a sugestão que eu dou é que vocês se apropriem dos instrumentais, que são muitos, que vocês troquem entre vocês. Sociedade civil que vá ler o novo marco regulatório, vai ler o novo marco regulatório. Assim. Vocês têm aqui uma instância de formação, de capacitação no município do Rio, os outros lugares não têm. Então, não sei, que vocês ajudem os outros municípios, assim, sejam solidários, porque na vida é o que faz diferença. E que não esqueçam, vocês trabalham para a população. O lugar do conselho é que só tem função em relação ao usuário. Vocês não podem se autorrepresentar. Não podem. E eu vou agradecer, que o pessoal já está com um pouco de fome, né? E eu estou falando